Acabamos de escutar um trecho do livro do evangelista Mateus, capítulo 14, os versículos de 22 a 23. Mateus está nos ensinando que é preciso confiar somente em Jesus. Mas essa passagem que acabamos de ouvir, ela, como toda a Sagrada Escritura, seria bom ser compreendida a partir de todo o seu conjunto, a partir do contexto em que ela se insere. Alguns domingos atrás, a gente vai se recordar, Nosso Senhor havia saído de sua casa e ido até este mar que o Evangelho de hoje se refere. Chegando ali à beira do mar, a multidão se aproximou de Jesus e, vendo a multidão se aproximando dele, Jesus então, isso há uns 5 domingos atrás, Jesus entra na barca e da barca começa a ensinar os seus discípulos sobre o reino dos céus. O evangelista Mateus narra as 7 parábolas que Jesus havia contado na intenção que aquela multidão compreendesse o que significa o reino dos céus. Talvez, mais importante do que compreender o significado de cada parábola, mais importante será entender o que estas parábolas querem indicar, a realidade do reino, o qual todos nós somos convidados a participar. Quando ele fala, por exemplo, do semeador que saiu a semear e a sua semente caiu em diversos terrenos, não é? Somos nós que pertencemos a este reino e acolhemos a palavra de Deus dessa forma. No domingo seguinte, falava sobre o joio e o trigo, foi uma daquelas parábolas, e depois falava da dracma perdida, falava do tesouro que foi também enterrado, e quando alguém encontra aquele tesouro, vende tudo aquilo que tem para poder construir, para poder comprar aquele campo. Enfim, Jesus utiliza de 7 parábolas para poder explicar o reino. O reino é assim. Terminado este conjunto de explicações, então vamos para o capítulo 14, este aqui acabamos de ouvir. No domingo passado, escutamos Jesus que estava ali naquela mesma situação. Ele desce então da barca, se aproxima daquelas pessoas e os discípulos vão dizer para ele: Senhor, esses homens já estão aqui te escutando o dia inteiro, explicando sobre a realidade das pessoas, vão para a sua casas, porque o dia já está terminando, a noite já vai se aproximando e eles estão famintos. Manda embora esse povo, porque a gente não tem condições de manter essa situação aqui. Jesus então se volta para os apóstolos e fala para eles: vocês dêem de comer para toda essa gente que aqui está. No capítulo 13, Jesus falava sobre o reino, explicava o reino. E agora, no capítulo 14, escutamos hoje, Jesus está demonstrando para estes apóstolos como será este reino, onde Jesus é o grande provedor, Ele que providencia tudo aquilo que nós precisamos, Ele que sacia a nossa fome, Ele que realiza os nossos anseios. Quem está com Jesus, ainda que tenha que passar pelas dificuldades da vida, se nós estivermos com Ele, nada haverá de nos faltar, porque Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Deus, hoje é dia dos pais, Deus é um verdadeiro Pai que providencia para os seus filhos, para aqueles que pertencem ao seu reino, aquilo que nós tanto necessitamos. Vimos no Evangelho de domingo passado, Jesus saciando a fome daqueles homens, daquelas mulheres que ali estavam. Hoje, o que acontece? Terminado de saciar a fome daquelas pessoas, então, finalmente, Jesus vai despedir a multidão. Vocês vão para casa, já expliquei a realidade do reino, já ensinei tudo aquilo que eu poderia ensinar sobre esta realidade. Vocês vão para suas casas, se volta para os apóstolos e diz a eles: vocês atravessem o mar, deste mar da Galileia, vão para a outra margem e eu vou encontrar com vocês lá. Permanece sozinho, porque Jesus tinha o desejo de estar a sós com o seu Pai. E ali, no silêncio, despedir da multidão, despedir dos apóstolos, Jesus finalmente vai poder estar a sós com o Pai, falar com o Pai, rezar.
Quem pertence ao reino precisa aprender com Jesus que nós precisamos rezar. Quem não reza não pertence a este reino, porque para pertencer ao reino é preciso escutar a voz de Deus, é preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para poder nos dizer em cada instante, em cada circunstância da nossa vida. Também Jesus nos ensina a importância da oração. Depois de terminada a sua oração, então ele vai ao encontro dos apóstolos. Mas os apóstolos já tinham partido, já estavam adiantados no mar. Não chegaram do outro lado, porque o mar certamente estava revolto. Em vez de dar a volta para poder se encontrar com eles, Jesus resolve ir andando sobre as águas. Teria sido possível dar a volta se nós pegarmos o evangelho paralelo a este texto, lá no evangelista São João. No evangelho de São João, o que acontece aqui, lá corresponde ao capítulo 6. Vamos perceber que Jesus multiplica os pães, caminha sobre as águas, quando chega do outro lado da margem, vai encontrar a mesma multidão que lá estava. E do outro lado, com aquela multidão, vai fazer o longo sermão sobre o pão da vida, explicando que ele é o verdadeiro pão, ele que alimenta todas as pessoas que pertencem a este reino. Mas isso no capítulo 6 de um outro evangelista. Hoje, Jesus pretende nos dizer: eu, que sacio a fome de vocês, exijo de vocês que confiem em mim. É preciso confiar em Jesus. Mas quando nós estamos no meio de uma tempestade, seja ela qual for, quando estamos no meio de uma pandemia, quando estamos no meio de um problema familiar, um problema de trabalho, um problema em família, seja ele qual for, quantas vezes nós perdemos um pouco a orientação, perdemos um pouco o sentido, se ficamos um tanto quanto que atordoados, pensando, mas como é que nós vamos solucionar isso? E naquela ocasião, como se não bastasse o medo daquela circunstância em que estavam, eles começaram a fantasiar as coisas. Vindo Jesus que se aproximam, pensaram, como se não bastasse os problemas, ainda estamos tendo uma alucinação. Vem um fantasma que vem para poder nos atormentar ainda mais. E o medo, que já não era pouco, agora se torna ainda maior. O medo, meus caros amigos, no meio dos problemas, nós que pertencemos a este reino, não podemos ter medo. Não tenhais medo, não tenhais medo, pequenino rebanho. Papa João Paulo II insistiu tantas vezes nisso. Não tenhais medo, pequenino rebanho, não tenhais medo. Se nós pertencermos a este reino, ainda que possamos ser como um terreno, não é? Infértil, se nós pertencemos ao reino e tivermos dispostos a colaborar com a graça, Ele vai fazer com que produzamos os frutos que Ele tanto deseja. Ele é como essa semente de mostarda, né? É preciso entender a partir de todo o conjunto, a graça de Deus, ainda que pequena, se correspondermos a ela, vai crescer. Nós pertencemos a este reino, não tenhais medo, todos os problemas chegarão à sua conclusão no dia em que nós, que pertencemos a este reino, virmos a Deus face a face. No dia em que virmos o Senhor face a face, nós seremos semelhantes a Ele. Não tenhais medo, tudo isso passa, todos os problemas chegarão ao seu final, mas é preciso ter os olhos em Jesus. A nossa sociedade, o mundo contemporâneo, insiste em dizer que nós precisamos aprender a confiar mais em si. Olha, o Evangelho nos diz o contrário. Quem confia em si, veja o exemplo de Pedro. Pedro disse a Jesus: Senhor, se és tu que está aí, manda-me ir ao teu encontro. Jesus responde: vem. Ele sai da barca e começa a caminhar sobre as águas. A barca, no Evangelho, significa aquela barca concreta, mas ela faz menção sempre à igreja. Uma outra realidade, de forma simbólica, a barca representa a igreja. O mar representa, não só concretamente o mar, mas também de forma simbólica representa o mundo em que nós vivemos, tão tumultuado pelas ondas, tão agitado pelos problemas, pelos desafios que vamos enfrentando. Jesus diz para Pedro: saia da sua zona de conforto e venha até a mim. Caminha.
Eu estou aqui contigo. Não tenha medo de todo o tumulto, de todos os problemas que nós estamos à nossa volta. Coloque os seus olhos nos meus olhos e caminhe em minha direção. Pedro começa então a caminhar, mas Pedro é como nós, igualzinho a nós. Quando estamos enfrentando os problemas e vemos que as coisas estão encontrando uma solução, qual é a nossa tendência? Olhar para si e dizer: como eu consigo? Eu sabia que eu ia conseguir, porque afinal de contas, eu sou tão inteligente, eu sou tão capaz, eu sou tão esperto, sou tão experiente nas coisas, né? Mas eu sabia que eu iria conseguir. E quando Pedro tira os seus olhos do olhar de Jesus, o que acontece? A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente começa a olhar demais para si, quando a gente começa a acreditar demasiadamente em si, olha, meu amigo, tome cuidado, porque os nossos sentimentos, eles nos traem. Quantas vezes somos traídos pelos próprios sentimentos? Quantas vezes somos traídos pelas nossas impressões? Olhamos para as pessoas e dizemos: essa pessoa é tão difícil de lidar com ela, e a gente começa a conviver, percebe que pessoa maravilhosa que é aquela. Ou, em outra ocasião, a gente pensa: puxa, que pessoa boa, não é? Posso confiar tanto nela, e somos traídos, não pelo outro, mas somos traídos pelo nosso excesso de confiança. Olha, é preciso confiar em Jesus, é preciso confiar em Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. É nele que nós devemos apoiar a nossa segurança, é nele que nós devemos acreditar, e é em direção a ele que nós devemos seguir. Quem confia demasiadamente em si, meu amigo, tome cuidado, porque nós podemos, e quantas vezes nós nos equivocamos, quantas vezes você tinha certeza que estava certo, mas passa o tempo, você pensa: puxa vida, fiz a escolha errada. Quantas vezes a gente se equivoca? Errar é humano. Quantas vezes vamos nos equivocar? E é preciso então deixar um pouco o orgulho de lado, porque como somos orgulhosos, e admitir que erramos e recomeçar a nossa vida. Quantos pecados nós cometemos? Alguns de forma voluntária, infelizmente, porque ainda não nos convertemos, mas quantos outros pecados pecamos e, puxa vida, como que eu fui capaz de fazer uma bobagem desse tamanho? Devemos confiar em Jesus, colocar os olhos nele. E quando colocamos os olhos nele, porque pertencemos ao seu reinado, porque ele é o Senhor, é nele que nós nos agarramos, é ele que providencia todas as coisas, é ele que faz crescer a graça em nós, é ele que nos sustenta, é ele que é a nossa alegria. Se colocarmos nele a nossa segurança, então caminharemos com firmeza, com decisão e com perseverança. Mas se tirarmos os olhos de Jesus e colocar os olhos em nós mesmos, meus caros amigos, quanta decepção nós teremos. Peçamos hoje a Deus, por intercessão da nossa padroeira, a Senhora da Piedade, que o nosso Senhor tenha piedade de nós e estenda também as suas mãos para poder nos levantar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa pequenez, dos nossos achismos, né? Quantas coisas nós achamos e depois que vai passando o tempo a gente se dá conta, quanta imaturidade. Que Jesus estenda as suas mãos, mas que nós também mantenhamos a coragem de estender as mãos para Ele e gritar: Senhor, salva-me, salva-me, só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu é capaz de me dar segurança, só o Senhor é capaz de continuar nos orientando neste mundo tão tenebroso, difícil de nós entendermos. Que a Virgem Maria, que é Mãe, possa nos ajudar a perseverarmos no caminho, no bom propósito de seguir e ser fiel sempre a todos os critérios que o Evangelho nos indica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.